Então, ao Gosto de Mulher, um evento realizado pelos coletivos Cordel de Mulher e Casa do Cordel Mulheres Cordelistas. Entramos em agosto para nosso festivo mês em que comemoramos o natalício da Maria das Neves Batista Pimentel, a primeira mulher cordelista a publicar um folheto no Brasil. Por isso, nós dos coletivos estamos aqui hoje para darmos início a esse evento. E, gente, vocês não imaginam a emoção que eu estou aqui. Estou um pouquinho nervosa. Estamos aqui, né, com a filha da Maria das Neves, a dona Alzinete Pimentel, e a querida, a poetisa Sueli Pimentel. Julie? Isso mesmo, gente. Como a Grace falou, é uma emoção pra gente, né? Assim, a Grace é super fã, né, da Maria das Neves e eu, assim, conheço bem menos que a Grace, a história da Maria das Neves, mas o pouco que eu conheço já é o suficiente também me considerar uma grande admiradora dessa trajetória, né, dessa mulher que abriu esse caminho pra gente. E tive a oportunidade de conhecer a Alzinete e Sueli muito rapidamente, né, no dia da inauguração da Cordelteca aqui na Unifor, ano passado, fez um ano agora, que a gente se encontrou ligeiro ali naquele evento corrido. A gente trocou um contato ali rápido, mas eu fiquei encantada porque são duas artistas também. E aí fiquei pensando que momento a gente poderia conversar com essas duas para elas também contarem as histórias dela, né, Graça? Contarem a relação delas com essa parente ilustre, né? Porque Ave Maria! Então, quando a gente criou esse evento, né, a Graça já tinha uma programação pensada para esse mês. E aí eu pensei, Graça, por que a gente não cria um evento exclusivo em homenagem a Maria das Neves? Ela merece esse reconhecimento, né? Um evento em que ela seja homenageada. E nós somos, assim, bem sonhadoras, viu? A ideia é que esse evento comece online, mas que, quem sabe, ano que vem possa ser um evento presencial, né, Graça? Com a coisa aí que a gente está sonhando. Passar dessa pandemia, mas a gente não pode deixar de fazer com as ferramentas que a gente tem, que é a internet hoje, né? E aí, do evento, pensamos em coletivos, né? A Casa das Mulheres Cordelistas, Casa do Cordel Mulheres Cordelistas, que é um espaço fundado pela Graciele Petrolina, e o Cordel de Mulher, que é um coletivo fundado por mim. Estou em Fortaleza, no Ceará, mas o coletivo ele agrega mulheres do Brasil inteiro. Então estamos aqui cada uma num cantinho diferente, né, e podendo ter esse encontro, né? Isso é uma das coisas boas da poder, apesar das distâncias físicas, ter essa aproximação. Papo descontraído, Verdade, não é papo de pesquisador, a gente não vai ficar aqui remontando estilo literário e entrando no mérito de qualidade de escola, de nada disso. A nossa ideia é realmente conhecer um pouco dessa vivência que você, privilegiada para mim, né, e para a Graça, que somos fãs, que vocês tiveram com Maria. E aí, Graça, vai começar aí a rodada de perguntas, começando com Dona Alzinete, depois a gente vai falar com Sueli também, mas eu acho que a gente pode começar, né, Graça, com elas se apresentando. O que é que você acha? Sim, exato. Bom, posso falar? Então vamos lá. Meu nome é Alzinete Alencar Pimentel. Éramos 6 irmãos, hoje só são 3, e 3 já faleceram, né? Mamãe tinha ela era muito assim, tinha umas coisas bem engraçadas. O nome dela era Maria das Neves, o nome do meu pai era Altino. Então ela pegou os filhos e começou a juntar o nome dele com o nome dela. Então é Altimar, Altino e Maria. Altamir, Altamira, Aldenir, Alinete e Alzinete. O meu ela não teve mais o que fazer, foi isso mesmo que eu fiz. Não tinha mais rima para o meu, ficou Alzinete. Mas ela era assim, gostava muito de ler, leu a vida toda. Eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar para vocês do que ela fazia, certo? Isso aqui é a contabilidade dela. Tá vendo? Sim. Vocês estão vendo?
Estão conseguindo ver? Suba mais. Levanta um pouquinho mais. Mais um pouco. Eita. Tudo Como um não. Tá vendo? Como um contador mesmo, ela botava deve, haver e receita e não sei o quê. Isso era a contabilidade do quê? Da gráfica? Do seu avô? Não, da economia Seu pai- dela em casa. Do Entendi. salário dela. Tá vendo? Todo dia o que ela gastava, ela anotava. Entendeu? O salário ela anotava, depois tirou para Educação financeira, viu, minha filha? Pois é. É o caderno todinho assim, entendeu? Com esses. Eu achei até meu nome, que eu estava devendo a ela e ela. Pedi emprestado a ela, ela botava, anotava, né? Fulano me deve tanto, fulano. Era muito organizada. Isso aqui eu achei interessante. Foi de 92, 1992. Quer dizer que aqui é a capa do caderno. O ano que eu nasci. Pois é, ela anotava. Né? Deixa ela perguntar. Quer perguntar alguma coisa? A Graça, Sueli vai você se quer apresentar começar? agora. A Sueli se apresentando, e Isso. aí a Sueli se apresenta. A gente começa. Boa noite. Sou neta de Maria das Neves Batista Pimentel. Tive o privilégio de conviver com ela durante uma fase da vida, porque ela morava itinerantemente. Depois que ela teve um infarte, em 1972, ela deixou de ter a casa dela, então ela morava por temporadas, morava na casa de cada filho. E morou um tempo na casa de minha mãe, e os últimos anos dela, o último período dela em vida, foi na casa de minha mãe. Então tive a oportunidade de conviver. Era uma pessoa muito marcante, tinha sempre uma história para contar, sempre alguma coisa para compartilhar com a gente, e sabia muita coisa decorado, muita coisa ela dividia com a gente do que ela tinha memorizado. Muito feliz de estar podendo participar desse momento. Maravilha. Dona Alzinete, eu gostaria que a senhora, né, nos falasse a cordelista Maria das Neves Batista Pimentel, em uma palavra, qual a definição que a senhora faz da sua mãe? É difícil, viu? Mas o que foi mais marcante na vida dela era a honestidade. Ela era uma pessoa muito honesta, muito certinha. As coisas dela eram muito certas. Bonito de ouvir, né? E pelo também que eu venho, né, conversando com a senhora, eu fico encantada. Já chorei muito, o coração aqui tá para sair pela boca, porque é incrível a história de Maria das Neves. Ju? Graça, segura as lágrimas. Segura as lágrimas. Eu queria que você contasse um pouco, que a senhora contasse um pouco, Alzinete, sobre assim, essa vivência com ela, né? Me parece, né, pelo que eu li, que ela era uma mulher muito erudita, né? A maneira como ela escrevia demonstra uma leitura, uma bagagem muito grande. Não é... Às vezes as pessoas, quando a gente fala em cordel, ainda tem gente que confunde, né, por ser uma literatura popular, que é uma linguagem fora da norma, né? Às vezes as pessoas esperam que seja um poema matuto, confundem com a poesia matuta, que é uma outra coisa, que é uma poesia belíssima também, mas que é diferente do cordel. E assim, o pouco que eu já li de Maria, né, eu fiquei encantada, extasiada com a erudição dela, né? E como ela conseguia colocar essa erudição de uma maneira simples. E aí eu queria que a senhora relembrasse aqui, à vontade mesmo, que a gente tem tempo. Estamos aqui para ouvir as duas atentamente. É o tempo também que o pessoal vai chegando e vai formulando as perguntas, que nós vamos ter perguntas do público. Mas eu queria que você lembrasse, assim, como era esse convívio com ela. Ela era uma pessoa que estava ali sempre lendo, que era o tipo de leitura dela, né, Graça? Importante a gente saber de onde é que vem essa erudição dessa mulher que é, assim, encantadora, né? Olha, ela foi criada, nasceu e foi criada numa livraria, né? Aí vem
como ela leu muito, né? Eu tenho aqui uma relação dos livros que ela leu. Deixa eu achar para um caderno. E tem vários livros de Machado de Assis, Castro Alves, e E a Bíblia também. só a Bíblia ela leu 13 vezes. A Eita. Bíblia, de uma ponta a outra, ela leu 13 Fazia o vezes. curso dela. Aqui desse Pérez Escrive, que foi o romance O Violino do Diabo, ela leu o Mártir de Gólgota, O Cura da Aldeia, O Violino do Diabo, O Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, Eu de Augusto dos Anjos, A Escrava Isaura, Poesias Completas de Cassimiro de Abreu, Poesias Completas de Castro Alves, Relíquias de S. de Queiroz, Vidas Secas de Graciliano Ramos, Iracema, o Guarani, Luciola, A Pata da Gazela, A Viuvinha, O Birajara e Senhora, Tronco do Ipê, Diva, Tio, tudo de José de Alencar, As Pupilas do Senhor Reitor, A Morgadinha dos Canaviais, Os Fidalgos de Casa Mourisca, de Júlio Diniz. Ainda tem muito, posso ler mais? Pode? Isso tudo são os clássicos que hoje pra gente são clássicos e que na época elas já eram considerados Já. grandes autores. Né? É. E ela anotava, dona Alzinete, tudo que ela lia. Tudo anotado aqui, tenho tudo anotado. A Mão e a Luva e Helena, de Machado de Assis. O Moço Loiro, A Moreninha, de Manuel de Macedo. Esse aqui. Máscaras, de Melotte Delpiche. O Ateneu, de Raul Pompeia. Inocência, de Visconde Taunay. Fausto, de Goethe. A Dama das Camélias. Romeu e Julieta, Os Miseráveis, O Conde de Monte Cristo, O Manto Sagrado, Os Três Mosquiteiros, A Filha do Diretor do Circo, A Filha de Assassino, do Assassino, O Toutenegra, do Moinho, A Cabana de Pai Tomás, O Sheik, O Morro dos Ventos Vivantes, O Manto Sagrado, Refúgio Secreto, Andarilha para o Senhor, Nick, Senhor, faz-me chorar, Manolesco, de Abad Prévost, O Corcunda de Notre Dame, de Alexandre Dumas, A Rosa do Adro, Exilada, Casa dos Roxinóis, Manancial do Deserto, O Homem e o Mar, Alvades, A Força do Coração. Todos esses foram romances que ela leu. Fora a Bíblia, 13 vezes, né? O médico chegou a perguntar se ela não tinha pena dos olhos dela, de tanto que ela lia. Fora que ela não deve ter anotado, né? Porque com certeza, né, ela deve ter lido coisas que de repente não anotou, não sei, né? Muita coisa, não é? Pois é. Muita coisa. Aqui tem esse caderno que eu até mandei uma poesia para esse caderno todo ele é de poesias dela. Dela não da autoria dela, né? Mas de poetas assim de renome que ela admirava, né? Machado de Assis, Leôncio Correia, Luiz Guimarães Júnior, Júlio Dantas, Guilherme de Almeida. Quer dizer, a letra dela, olha, para você ter ideia, eu já mostrei É linda. Tá dando para ver aí? Agora tá. Não É é? linda demais. A letra dela era perfeita, ela tinha uma letra muito bonita, que ela foi criada em Colégio das Neves, né? É o melhor colégio daqui da época. Hoje em dia não existe mais, é uma faculdade. E ela estudava nesse colégio. Então, lá naquela época, era obrigado a caligrafia, né? Todo mundo tinha que fazer caligrafia. A letra dela era muito, muito bonita.
Nosso público aqui está dizendo que queria ter condição de ler pelo menos metade disso aí, tudinho. Hoje em dia, Hoje em dia ninguém lê tanto, né? Tem gente aqui comentando. Anne Caroline, poetisa, lá de Campina Grande, está dizendo assim: nossa, queria ler tanto assim, pelo menos metade. E aí várias pessoas aqui, inclusive algumas que eu sei que até pesquisam o trabalho de Maria das Neves, né? Temos uma boa presença aqui, uma turma boa. Marinalva Cardoso assistindo, Daniela Bento, o pesquisador Aderaldo Luciano, a Rosana Cerqueira, a Kelmara, nossa mais, a Laíde, Elisângela, Josi. Tem uma turma, hein? E chegando mais. Estão dizendo aqui que a letra dela é muito linda. Então vão se preparando aí, guardando as perguntas de vocês para a gente fazer mais para frente, né, Gra? Não é? Isso aqui é uma foto dela. Vamos lá, Graça. O que você quer mais perguntar? A dona Zé vai mostrar a foto. ainda não tá. Levanta mais um pouquinho. Nossa. Olha. Pronto. Esse aqui é o livro Violino do Diabo, o original. Tá velhinho, né? Dela, né? Nossa. Foi daqui que saiu e aqui é o original do Violino do Diabo. Nossa. Graciela, chega os olhos, hein? Só temos 2 exemplares dele. Nossa. Querem perguntar mais alguma coisa? Júlio. Graciela, respira fundo. Nossa. Bom, a próxima pergunta, né, que eu ia falar a respeito era sobre a leitura que a dona Zinete aí, né, falou pra gente, os livros que ela leu, fantástico. E aí, sabemos que a Maria das Neves, ela publicou 3 cordéis, né? O primeiro foi o Corcunda de Notre Dame, né, em 1935. O Amor Nunca Morre, que aí eu não consegui localizar qual foi o ano que foi publicado esse cordel. E foi quando? O livro original é Monolesco, mas eu não sei o ano. Que é o Amor Nunca Morre, não é isso? Isso. Pronto. Que eu não consegui localizar. E aí a gente temos o Violino do Diabo e o Valor da Honestidade, que foi em 1930 de outubro de 1938, né? Cordel este que traz aí uma grande visibilidade, né, para Maria das Neves, onde a gente passa a conhecer. Também foi um cordel bem vendido na época, né? Um cordel que o pessoal sempre estava à procura, e aí vinha com o pseudônimo do esposo de Maria das Neves, o Altino Alagoano, né? E aí, e também é um cordel que é bem estudado, né? Há muitos TCC, tese voltado ao cordel, onde falam de Maria das Neves, que faz a citação desse cordel dela, o Violino do Diabo e o Valor da Honestidade. Eu queria saber se a Maria das Neves, Batista Pimentel, ela teve outros escritos que não foi publicado ou está guardado. Eu queria falar um pouquinho. Ela começou a versar um dos livros que minha tia citou aí, que foi Foge, Nick, Foge, é um livro cristão, e ela começou a versar esse livro. Ela já devia ter aí mais de 70 anos. E ela começou a versar, e o curioso é que ela, nas anotações, ela colocou como nome de Altino Alagoano e embaixo o nome dela. Mas esse folheto não chegou a ser publicado.
Que maravilha. É esse aqui. Júlio? Temos aqui outros também, né? Das Trevas para a Luz. E esse também não foi publicado, não. Mas foi mais pro centro. Das trevas para a luz. Nossa, que letra linda. A letra dela era... Tem vários estrofes aqui, né? Mas que ela não chegou a publicar. Mas sempre ela botava Altino Alagoano em cima e Maria das Neves Batista Pimentel embaixo. Nunca vi Sacione. Esse aqui é o Corcunda de Notre Dame. Nossa. Mas também não tem o ano que foi feito, não. Esse aí é o cordel. É o cordel. Ah, Dona Alzinete, depois a senhora de mostrar de novo a foto, as pessoas estão pedindo muito aqui nos comentários para ver novamente. Deixa eu ver uma posição. Afasta um pouquinho mais para trás, se quiser. Pode afastar um pouquinho mais para trás, se quiser. Aí levanta. Ai, tá bom. Tá ótimo. Olha, quem queria ver a fotinha... Porque não, a foto que tem na internet é sempre a mesma, basicamente, né? Exato, são duas. Né? Quer dizer, são três. Quem pesquisa fica curioso para ver a foto. Ver se tem alguma foto dela aqui pra mostrar. Nossa. Você tem também, Sueli, foto dela? Eu sim. Sabe? Dá para ver aí? Dá. Nossa. Linda, linda. Não, Gente, que festa ela com essa bolsa. Adorei. muito vaidosa. Muito tendência essa mulher, gente. Muito vaidosa. Ela era muito vaidosa, ela só gostava de coisa boa. Ela dizia que só quer ter um vestido, mas que preste. Não adianta ter 10 que não presta. Sapato também ela só comprava de marca boa. Ela gostava muito de coisa boa. Nossa. Ela gostava muito de cantar. Muito legal, muito legal. Júlia, tem uma foto dela no lançamento do livro de Maristela. Não sei se dá para é? ver. É, oi? Nossa. Caramba. Oh, meu Deus. Gente, que incrível. Tem que se publicar depois uma obra, né? Com esses registros, assim, né? Esses registros que nunca foram a público, né? Seria um livro incrível para a Verdade, família, assim, sim. para a posteridade, né? Exato. Ela esteve no lançamento do livro em agosto, foi dia 26 de agosto, e em outubro ela faleceu. Eu tenho um convite do lançamento do livro. Não sei se dá para ver. Dá para ver. Dá, Dá para ver, sim. E aqui a programação em que ela esteve presente, ela autografou os livros para as pessoas que estavam lá. Que esse livro tá esgotadíssimo, né, Sueli? Inclusive. É de Maristela, né? A professora Maristela fez a pesquisa e aí publicou. Ela teve a oportunidade de ir para o lançamento. Foi dia 26 de agosto de 94. E em outubro ela veio a falecer. Nós estamos, inclusive, tentando contactar a Maristela. Não sei se depois a gente vê se vocês têm um contato dela para a gente ver a possibilidade de reedição desse livro, ver como é que está esse contrato, porque é uma obra que é muito importante para o cordel, para nós, mulheres do cordel, para todo mundo que pesquisa cordel, e que está muito, assim, não está acessível. É muito rica, muitos detalhes. Tem essa muito bem foto escrita. também. Essa foto também sou eu, ela e minha mãe. Minha mãe também já faleceu. Então nós três aí, as três gerações. Não sei se dá para ver. Que lindo. Dá sim. Dá sim. Dá. Que lindo. Pronto, esse aí deve ter sido o último Natal dela. No ano seguinte ela veio a falecer.
Tem uma coisa que ela gostava de dizer, que vovó falava muito, às vezes falava naturalmente para ela falava em verso. E Maristela pegou uma frase dela, um texto dela, que está no livro, e que ela diz, e que assim, eu lembro dela falando isso, que ela dizia: sou filha de poeta e neta de repentista, meu avô era ugolino e meu pai Chagas Batista. Também faço poesia, o poeta é um artista. Então eu tenho recordação dela falando isso, porque ela tinha muito orgulho dessa origem dos antepassados que ela resgatou, né, em forma de verso. Então eu lembro dela falando essas coisas. Que lindo. Chega, eu fiquei arrepiada aqui, ó. Duas. Muito linda. Imagino que de onde ela estiver, ela está muito feliz hoje que a gente está falando aqui sobre as histórias dela e esse mês inteiro homenageando ela, né? Colocando os pensamentos, essa gratidão, porque eu acho que esse trabalho que a gente vem buscando de fazer, né, Graça, de ser grato a caminho pra gente, né? Se hoje a gente tem um caminho asfaltado, alguém lá atrás foi que andou no chão de terra, né? Então essa ancestralidade não só da nossa família, mas da literatura que a gente escreve hoje, do meio que a gente tem que ser grato e tem que resgatar através desses encontros, né? Através dessas conversas, né? E Graça, você quer fazer mais alguma pergunta? Nosso roteiro. A dona Zinete vai... Ela aí com os netos. Que A cadeira fala. Que linda essa foto. E os netos. Uma ruma de menino, eita. Acho que eram 14 netos que ela tinha. Ó, o livro de Maristela é esse daqui. Inclusive, eu tô com esse exemplar para mandar para vocês. Ainda não mandei porque eu tô saindo pouco de casa. Como é que eu boto aqui? Não deu para ver a foto dela? Tá para ver, tá dando para ver. Viu? Tá dando para ver. Tá dando para ver. E aqui, nesse livro, tem no final os folhetos que ela fez. O Corcunda de Notre Dame tá aqui, tá vendo? Uau! E tem o Amor Nunca Morre também. Tem os dois folhetos. E a menina botou aqui no final do livro. Todos dois aqui. Maravilha. Eu vou mandar para vocês. Sueli já me deu até endereço. Aí como é que eu ofereço? Para você ou para a biblioteca? Como é que eu faço? É para a Casa do Cordel. Isso, Casa do Cordel, Mulheres Cordelistas. Pronto, anota aí, Cláudia. Casa do Cordel, Mulheres Cordelistas. Ela gostava muito de... Diga, tia. Ela gostava muito de contar histórias. Ela contava muita história. Então, meu irmão, que era professor da universidade, fez uma jornada de contadores de história da Paraíba. E aqui nesse livrinho aqui, esse livrinho aqui, tem 3 histórias dela. Que ele imprimiu. É um tipo de folheto, mas só que é história mesmo, sabe? E ele pegou várias organizado pelo Altimar, é? É. Ele pegou várias pessoas que contavam histórias aqui na Paraíba e incluiu ela em 2 histórias que ela contava sempre. Aí tá nesses folhetos. Eu acho que só tenho esse exemplar. Isso era até uma pergunta que eu ia fazer, Graça, porque eu tenho um livro de Altimar que infelizmente não cheguei a conhecer, não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas eu tenho alguns livros dele, só que é sobre Luísa Tereza, né? Sobre aquela contadora de histórias também. É, exatamente, aquele cabedelo. Que ela tinha não sei quantas histórias de memória, né? Que ele conseguiu catalogar uma infinidade de histórias que ela contava. Tudo de memória. Aí eu fiquei pensando com meus botões, rapaz, será que a Altimar não fez nada de livro sobre Maria? sobre as Neves. Só que eu não consegui nas minhas pesquisas achar, né? E aí a senhora acabou mostrando
E respondendo a minha pergunta, né? Ele fez esse trabalho em Fez torno muita dessas coisa. histórias dele também. Ele fez. Sim. Isso aqui foi um boletim que saiu aqui, também acho que foi iniciativa dele. E é homenagem aos poetas que nos deixaram. Maria das Neves Batista Pimentel, José Cavalcante, Manuel Lan e Cícero Sá. E aqui fala sobre ela. Aqui, tá dando para ver? Sim, sim. Aí falando sobre ela, bibliografia. Aqui foi uma poesia que meu tio, que também é muito conhecido, Paulo Nunes Batista. Não sei se você já viu falar. Fez para ela. Foi quando ela morreu. Depois que ela morreu, ele fez essa poesia para ela. As letras caprichadas, hein? Também, tio Paulo também tinha uma letra muito bonita. Aquele tempo, o povo, né? E aqui é um prefácio, né? Falando sobre ela, de uma professora da universidade. Aqui no centro. Para cá. Também. Esse aqui é livro de tio Paulo. Também já é falecido. E são muitos poetas na família, né, dona Osnete? Mais de 36. Isso aqui é de Altimar. Ó, isso aqui é de Altimar. Uma coleção de barca, boi dos reis, corpo de roda, ciranda de adultos, lapinha e fandango. Ele gostava muito de folclore, o trabalho dele era mais em cima de folclore. Aí fez lançou essa. Registrar a presença aqui na nossa live, né, de Altamir Pimentel. Colocou aqui, muito feliz pela homenagem à minha avó, Maria das Neves. Pronto, é meu sobrinho. Graciele, uma das coisas que ela gostava, numa determinada fase da vida, era de bordar. E aí ela passou por um processo do bordado dela, que foi o seguinte, como ela usava muito à vista, o bordado começou com um tamanho menor e ela foi tendo que aumentar, porque a vista não permitia mais. Então eu tenho aqui, por exemplo, dois ou três panos que ela bordou, que dá para ver assim, a arte dela. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Nossa. Então é uma riqueza de detalhe muito grande. Meu Deus, Uau. que lindo. Nossa, fantástico. Esse foi feito com tamanho menor, de linha, de ponto muito miúdo. E ela fez, e quando terminou, ela disse, esse eu não faço nunca mais. Porque era bem miudinho. E aí a vista foi ficando mais difícil, ela foi aumentando o tamanho. Então, no final, ela já bordava num tamanho maior. Vou te mostrar. Já eram os bordados com o xadrez bem maior, porque ela já não tinha tanta vista para bordar. Então, esse aqui também já foi feito, mas no final, foram os últimos anos dela bordando. Esse miudinho que ela fez aqui, era no começo, ela tinha mais vista, ela conseguia bordar melhor. Era o ponto de então, cruz, era muito né? detalhista, ponto de cruz. E esse outro já era um bordado maior. E aí ela ficava bordando e conversando, contando história, e assim ela ia passando o tempo. Porque depois que ela parou de trabalhar, que ela teve um infarto, ela parou de trabalhar, então ela se ocupava mais com as artes. Nossa, que maravilha. Qual que era a profissão dela, Sueli? Ela trabalhou na estatística, que era um órgão que trabalhava com contabilidade. Ela não fez curso superior, né? Ela estudou o colégio, ela estudou no colégio tradicional de João Pessoa, que era o colégio
das Neves e terminou, vamos dizer, o que equivaleria hoje, acho que até o 3º ano, e não fez faculdade. E aí casou e por muitas necessidades, passou por várias coisas e foi trabalhando e começou a trabalhar no que chamava estatística, que era uma parte de contabilidade da prefeitura. Minha tia me corrija se eu estiver errado, mas era isso. Então ela era muito boa, assim, muito organizada, muito sistemática. O dinheiro dela era pouco, mas era muito organizado, sempre muito cuidadosa com os compromissos. Então minha tia falou que em uma palavra seria honestidade. Eu realmente acho isso. Se ela lhe comprasse alguma coisa no seu cartão, mesmo que o seu cartão vencesse no dia 20, no dia 5 ela ia ligar e ia dizer, olha, o dinheiro já está aqui, mas vó, é só no final do mês, mas o dinheiro é um só, eu só tenho esse, então eu já separei essa parte do seu cartão. Então, assim, era uma característica dela essa preocupação. Criou todos os filhos se formaram, então para ela era um motivo de muito orgulho que mesmo sem ela ter conseguido ter um curso superior, todos os filhos ela viu formados. É isso mesmo, né, dona Alzinete? A mulher é uma referência assim completa, né? Não só na literatura, mas como um ser humano, a gente aqui tá só enxugando as lágrimas, né, Grace? Realmente ela foi uma guerreira, né? Porque ela ficou viúva com 32 anos, eu ainda estava na barriga dela, nasci 8 dias depois que meu pai morreu. Ele morreu no sábado, eu nasci no outro sábado, e naquela época a mulher não trabalhava fora de casa, né? E ela ainda ficou 4 anos lá em Rio Largo, em Alagoas, que era a família dele, do meu pai. Mas depois ela viu que não podia ficar às expensas de um cunhado, o irmão dela. Então, ela disse, minha família é na Paraíba, eu vou voltar para Paraíba. Ainda foi para o Rio de Janeiro, mas só passou 8 meses no Rio. Aí voltou para Paraíba e aqui ela foi se pegar com o pessoal da família para arranjar um emprego, para criar os filhos. Aí todos nós, logo cedo, a gente começava a trabalhar fora e o salário da gente era metade para casa e metade da gente. A gente só tinha direito a metade do salário. Metade a gente tinha que contribuir com a despesa da casa. Ao Timar, com 15 anos, começou a trabalhar no jornal daqui, a União. E foi aí que ele começou a ter o gosto pelas letras, né? Porque era um jornal e todo dia saía esse jornal e ele estava ali com aqueles intelectuais, com os jornalistas, com tudo, e ali ele tomou gosto também pelas letras. Maravilha. Não estou mesmo fazendo. A Edi Maria, a cordelista lá de São Paulo, né, ela está perguntando aqui. Ela não voltou a escrever depois dos filhos crescidos? Esses cordéis que a gente tem inacabado, né? Foge, Nick, Foge, Refúgio Secreto. Tem alguns começados e que não foram terminados. Certo. Júlia? Estava aqui Ela... vendo as perguntas do pessoal. Então, é interessante, assim, eu queria saber se vocês, assim, tem um texto, as duas responderem, né? Primeiro a dona Alzinete, depois a Sueli. Se tem algum texto desses dela, que é o preferido de vocês e por quê, né? O que é que chama a atenção, que esse texto é o texto predileto. Vou botar vocês nessa pergunta difícil, porque outro dia fizeram uma pergunta dessas para mim sobre a obra do meu pai, né? Meu pai é Rochinol do Rinaré, que tem um trabalho, mais de 100 cordéis, não sei quantos livros paradidáticos. E aí me fizeram uma pergunta dessa na live e eu fiquei, minha Nossa Senhora, e agora para dizer? Aí vou botar vocês nessa situação difícil também, mas eu sei que a gente escolhe um que é o que a gente vem à memória, né, no momento. Mas às vezes na emoção a gente acaba dizendo o que é realmente aquele que chamou mais atenção, né? Eu queria que vocês contassem
qual é o texto que é o predileto, assim, e o porquê? Fala, Sula. Olha, eu, Passou para você, tive, ó. eu tive o cuidado de, depois que, vamos dizer, que começou todo esse movimento de resgate, que na verdade foi um resgate, né? Ela foi resgatada pela professora Maristela, na hora que ela resolveu fazer todo um trabalho de levantamento da poesia, da métrica, da forma como ela escrevia, de todo o resgate da Maria das Neves Batista Pimentel como cordelista, porque ela estava até então escondida atrás do Altino Alagoano. E quando agora, o ano passado, a Unifor voltou a esse assunto, porque isso ficou um pouco adormecido depois que o vovó morreu. Eu tive cuidado de ler o original do livro, de O Violino do Diabo, e depois ler em verso. Então, assim, é encantador você ver como é que um romance passa para a forma do cordel de uma forma tão leve e tão perfeita. Então, se você me perguntar qual trecho que você acha, não tenho como te dizer. Mas a obra como um todo, se você lê o romance, eu tive cuidado de digitalizar todo o livro original, esse que a minha tia mostrou aí, eu digitalizei, porque isso é uma coisa que não existe mais. A gente tem grifado por ela as partes que ela considerava importantes, que ela teve um cuidado maior, em várias páginas do livro está grifado. E isso aí virou um cordel. Então, dizer o que é mais importante, eu estaria, como disse você, numa situação muito difícil para dizer, mas você perceber essa transição é algo encantador. Né? Como ela conseguiu, assim, com tão poucos recursos, porque o que a gente tem hoje de tecnologia, entre aspas, para se fazer, você abre um dicionário e você tem um monte de rima para você usar, né? E na época não. Você tinha um dicionário lá, grande, pesado, e a cabeça, né? Exatamente. Então, assim, quando você vê essa transição, realmente é encantador. Então, eu não tenho um trecho para dizer, mas eu posso dizer que eu li os dois. Eu li o romance, em forma de romance, e li depois o cordel, em forma de cordel, e fiz o link. E realmente é encantador. A Isabel Nascimento colocou uma pergunta. Ela botou bem assim. Senhora, dona Alzinete. Olha, ela gostava muito de poesia. Ela dizia, recitava muito poesia, sabia muita poesia decorada. E a poesia que me chama mais atenção era Os Cisnes. Posso recitar? Claro, Sim, por favor. com certeza. A vida, manso lago azul algumas vezes mar fremente, tem sido para nós constantemente um lago azul sem ondas nem espumas. Sobre ele, quando desfazendo as brumas matinais, rompe o sol vermelho e quente, nós dois nadamos indolentemente como dois cisnes alvacendo as plumas. Um dia, um cisne morrerá por certo. Quando chegar este momento incerto, no lago onde talvez a água se tisne, que o cisne vivo, cheio de saudade, nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Que lindo. Uau. É de Mário Salus, essa poesia. Ela recitava muito essa poesia. Tem uma pergunta aqui para as duas. A Isabel Nascimento está perguntando como vocês se sentem, ela é uma cordelista de Sergipe, e ela está perguntando como vocês se sentem com toda a mobilização das mulheres cordelistas em ressaltar o nome de Maria das Neves. Muito feliz, né? A família está muito feliz, muito lisonjeada. Foi realmente uma... Ela nunca imaginou que o nome dela tomasse uma proporção tão grande, né? Com certeza é uma grande honra, né? É um resgate muito grande do nome dela. E como o Tia Osnete falou, ela não imaginava que atrás do Altino Alagoano teria uma Maria das Neves tão forte, né? Eu gostaria de pedir licença, Graciele e Júlia, para ler o que eu escrevi em relação à homenagem de Petrolina. Para mim foi Fique à vontade. Um grande privilégio. Posso ler? Sim. Claro, pois não.
Maria das Neves encena no cordel. De Petrolina surgiu um convite singular. Maria das Neves querem homenagear. Uma honra para a família, todos estão a vibrar. Na Serra de Teixeira, sua origem brotou. Com sangue Nunes da Costa, seus versos cultivou. O pai, Chagas Batista, poesia ele apresentou. Foi com o nome do marido que os folhetos publicou. Um pseudônimo usou para sua obra deixar. No universo do cordel, a jovem Maria pôde versar. Minha avó desbravadora achou seu caminho. No silêncio de seu nome, registrou em pergaminho os versos bem ritmados que saíram daquele ninho. A vida tem suas viras que não se pode explicar. Ganhou o mundo um folheto e seu nome foi resgatar. Agora é Maria das Neves que está a designar. Aqui, ali, acolá, sua história é inspirar. As mulheres escritoras de todo e qualquer lugar. Acreditem na poesia, a caneta vai deslizar. Na Casa do Cordel, mulheres cordelistas, há espaço para ensinar que o valor da poesia pode vida transformar e com maestria brilhar. Sueli Pimentel Brito Barros Libório, neta de Maria das Neves Batista Pimentel, julho de 2020. Muito obrigada pela oportunidade. Muito lindo, muito lindo. Parabéns, que texto lindo. Interessante, Sueli. Graciela, só me permite, desculpa te interromper, Sem só problema. uma menção, assim, né? Outro dia, por conta do nosso movimento de mulheres cordelistas contra o machismo, né? Que a Graciele também faz parte, né? Que nós temos hoje 70 coletivos nesse movimento, mas é um movimento que iniciou com 10 mulheres. E interessante a gente pensar assim, fazendo um exercício de voltar no tempo. Uma mulher forte, determinada, né? Com toda essa história que vocês aqui estão contando, não somos nós que estamos dizendo, são vocês da família que estão contando. Filha de um poeta, de um editor, com um esposo poeta, e por conta das circunstâncias da época, teve que publicar ali com o nome do marido, porque era a possibilidade que ela tinha de publicar. Era a circunstância da época. Mas ainda assim, não deixa de ser uma ousadia, né? Porque poderia não ter publicado, poderia não ter tido essa iniciativa. Sem muitas vezes a gente não sabe, né, a atitude que a gente toma, como está abrindo espaço para uma história que está sendo construída, né? A gente não entende muitas vezes que o que a gente faz hoje, no presente, é a história que está se construindo, né? A história que vai estar nos livros, ela se constrói a dia, né? Então, assim, cada vez que vocês falam, né, sobre o que ela escreveu, de trazer um texto erudito, trazer com essa leveza para o cordel, eu me sinto mais admiradora e fico mais feliz, né, de ter a oportunidade de conhecer mais de perto essa história de alguém que ousou por um tempo em que a mulher, há pouco tempo as mulheres tinham começado a votar, né? No ano que ela publicou, 1938, eu acho que fazia 5 anos que as no Brasil tinham tido direito a voto, né? Então, não deixa de ser uma época completamente diferente dessa época que a gente está hoje. Então, nada mais justo do que a gente dizer que Maria das Neves é, sim, a matrona do cordel, né? É uma mulher de referência para o cordel. Tem que ser estudada como todos os clássicos masculinos. Tem que ter o seu lugar de destaque. E toda a matéria que a gente está fazendo aí, está recebendo aí a imprensa com muita gente nos procurando. A gente tem pedido para as pessoas pesquisarem sobre a Maria das Neves e que a gente possa recolher esse material e fazer um trabalho mais acessível, né? Porque quase tudo que tem está esgotado. A gente precisa que essa mulher tenha essa história aí distribuída pelo meio do mundo, né, Graça? Verdade. E assim, como a dona Azinete falou logo no começo da nossa conversa, são 36 poetas, né? E nesses 36 temos aí a nossa querida poetisa Sueli Pimentel, né? Que ela, inclusive, ela fez uma poesia, diz para ela apresentar, declamar ou ler, sobre a pandemia. Nossa, muito lindo.
A gente está vivendo um momento muito diferente, né? Eu acho que nunca ninguém imaginou viver essa circunstância da pandemia. E aí isso me levou a escrever um pequeno trecho em que a gente reflete sobre algumas coisas, né? A natureza agradeceu, as pessoas se encolheram, em seus casulos se reservaram. Observaram atônitas as ordens e diretrizes dadas por uns que acreditam saberem mais que outros. No fundo, nada sabem. Caminham a esmo, em busca de explicação e de razão para o que a morte silencia. Como teia se revela e passa a formar nomes, agora rostos, rostos conhecidos, de uns e amigos de outros. Cada fina fibra da teia nos aproxima e distancia. Somos todos parte dessa grande urdidura, onde a trama da vida nos trouxe, e Deus, em seus mistérios, nos permitiu chegar. Sigamos com fé, vai passar. Lindo, Muito lindo, parabéns, lindo. lindo. Lindo demais. Sueli, como iniciou, né, esse gosto pela poesia diante da convivência com a sua avó, Maria das Neves, né? Em qual momento você se viu escrevendo? Se teve algum momento que ela fez, tipo, quando ela estava lendo ali na sua leitura diária, né? Gente, pelos livros que a dona Zinete citou pra gente, ela era uma mulher que leitura era uma rotina, né? Algo que todo dia ela estava ali exercitando. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre como teve esse encontro, né? Seu com a poesia. O que lhe inspirou a escrever? Eu tenho aí uma característica pessoal, que meu pai não era filho dela, era genro dela, mas meu pai também era poeta. Então eu tenho dos dois lados uma linha poética, né? Estilos completamente diferentes. Vovó era bem criteriosa e ritmada, ela escrevia realmente o cordel e tinha toda essa visão cordelista. E meu pai era um poeta livre, ele escrevia mais sonetos. Era mais a formação dele, era uma poesia mais voltada para o soneto. Para mim, eu relutei durante muito tempo escrever. E um dia ouvi de meu pai o seguinte: minha filha, escreva. Escreva, porque o que você escreve é poesia. Não tenha medo da forma. Porque eu ficava tentando me encaixar em alguma forma. Porque eu sabia das formas que existiam e eu ficava tentando me caber dentro daquele quadrado. E ele me libertou. Não, o que você escreve é poesia. Se vai ter um formato ou outro, se vai ser com rima ou não, o tempo vai lhe dizer. Então, quando eu conversei com o Graciela, eu disse a ela: olha, não diga que eu sou cordelista, porque eu sei que tem várias regras e eu não sigo as regras do cordel. Talvez um dia, se eu estudar, se eu me aprimorar, eu consiga escrever em forma de cordel. Mas eu escrevo normalmente do que eu estou sentindo. Então, tem toda a influência dos dois lados, do que eu via a vovó fazer e da forma dela, poeticamente, até contar uma história, era uma forma dela de fazer poesia também. E da parte de meu pai, que também era um poeta. Então, a poesia ela é livre, ela fala do que vai no seu coração. Quando a gente está vendo, nas mínimas coisas, cenas no nosso cotidiano, e aquilo nos remete à emoção, isso é poesia. Para mim, isso é poesia. Então, esse contato com perceber o outro. É a palavra que está sendo usada hoje em dia, mas que realmente tem muito a ver com o poeta, é a empatia. É conseguir perceber o que o outro está sentindo naquele momento. Né? Eu estava, assim que eu perdi uma pessoa próxima na pandemia, e aí para mim foi muito claro, com 2 minutos eu escrevi. Se você me perguntar, você parou para pensar? Não, nasceu. Gente querida não é número, pandemia tem nomes. Os nomes têm famílias, as famílias têm perdas, as perdas doem, a dor fortalece, a vida segue. Então, isso é poesia. É você sentir no que você está sentindo a dor ou a alegria do outro, você conseguir traduzir em palavras. Então, para mim, nasceu assim. Eu fico muito feliz de poder ver o nome de vovó resgatado
e de uma forma tão brilhante, tão delicada, com tanta dedicação, por mulheres que nunca a conheceram fisicamente, mas têm por ela respeito, admiração. Isso para a gente é um grande privilégio, porque vocês têm acesso e oportunidade de fazer talvez o que a família não conseguiria com esse universo do cordel que vocês têm nos aberto. Maravilha. Temos aqui um comentário, né, da cordelista de Maria. Ela botou: usamos o livro de Maristela para falar sobre a Maria das Neves em um trabalho de pós-graduação em 2018 na Faculdade Paulista de Artes em São Paulo. Maravilha. E a Daniela Bento, que é cordelista também, reside lá em Sergipe, né? Ela colocou: vai rolar alguma poesia inédita para a gente ouvir? Tem alguma poesia da Maria das Neves? Ou a Sueli também pode estar declamando aí uma poesia que ela fez? Aquela de uma imagem que você me mandou, achei super interessante, Sueli. Eu acho que foi empatia. Aquela que eu recitei, a da teia. Foi aquela da teia que eu te mandei, não foi? Foi. Foi a que eu recitei aqui mais cedo um pouco. Foi. Eu não sei se vocês recordam, quando o Domingos Montagnier morreu, que ele estava atuando numa novela, foi um choque muito grande para o Brasil, todo mundo ficou muito atônito, porque foi um ator que morreu durante uma novela, né? Então eu escrevi alguma coisa que para mim foi muito impactante, é aquilo que eu falei, a empatia pelo outro. E se você ainda tiver algum tempo, eu queria ler, mas se tiver tempo, tem? Tem. A trama da novela, pronto. Sim. Tem. Então, é rapidinho. Esse é bem interessante. A trama da novela misturou-se com a vida. Uma trama de novela se misturou com a vida. Tragou, de repente, o último suspiro de um homem. No folhetim da tragédia, a sutileza da existência se revelou. Em segundos, minutos, horas, silêncio. Tudo parou. Era belo e envolvente o personagem. Galante, amante, idealista, vibrante. Agora, perplexos, constatamos. O homem se foi. Restam lembranças, sonhos, filmagens, palavras caladas, abraços guardados, que ficaram para depois e jamais serão vividos. Inexoravelmente fomos levados a passar de espectadores para atores. Nessa nova condição nos damos conta, mais uma vez, a brevidade da vida, dos momentos que não voltam e da significância de que cada escolha de mergulho pode ser determinante em nossa existência. Abrace, converse, ame, viva. Diferentemente da TV, a vida não avisa quando o seriado vai acabar, nem tem reprise o último capítulo. Salvador, setembro de 2016. Massa. Muito forte, viu? Muito forte. Você falando que a poesia ela tem essa liberdade, que você escreve com essa liberdade a partir do seu sentir, né? E eu lembrei aqui de um livro que eu estou lendo, de uma mestra budista, e ela começa o livro falando do significado de emoção. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nessa etimologia. Não sei se vocês sabem o que é que significa emoção, né? O de emoção, esse de emoção, ele é de energia. E o restante da palavra é de movimento. Então, a emoção são os nossos sentimentos em movimento, a nossa energia em movimento, né? Então, quando isso vai para a poesia, eu acho que a gente registra esses sentimentos que estão sempre em movimento, essa energia, né? Então, olha que lindeza, né? A gente ter a capacidade, através da escrita, através dessa ferramenta, de eternizar, porque foi isso que Maria das Neves fez e que os grandes escritores têm feito, né? Ao longo desses anos, eternizado as suas emoções, né? Que são sempre imóveis, que estão sempre ali se movimentando, mas a gente eterniza aí com as palavras. Seja qual for o gênero, uma poesia livre, cordel, um romance, né? É isso. Respondendo a pergunta, mamãe não fazia soneto.
ela só fazia cordel. E era metrificado. Ela batia assim na mesa, fazendo a rima, contando as sílabas para ser bem enquadrada. Ela gostava muito de poesia, mas lia as poesias que os outros escreviam. Agora ela mesma fazia o soneto, o cordel. O forte dela era o cordel. Júlia, temos alguns comentários. Você lê aí ou eu leio aqui? Pode ler. Pode Pronto. ler. A Isabel colocou assim, ó: Das Neves não deixou somente uma lição, ela plantou uma semente. Hoje, as nossas das Neves enfrentam outras barreiras, mas inspiradas nela. Seguimos e iremos juntas, iremos longe. Com certeza. Excelente. E as pessoas também estão bem emocionadas com os poemas da Sueli, encantadas e perguntando quando que está aguardando esses poemas, como é que é? Tem gente perguntando. Não sei quando nascerá o primeiro escrito, mas eu penso nisso realmente, mas ainda não criei coragem. Acho que eu preciso de um pouco da força de minha avó para publicar. Bora se unir para poder fazer esse menino nascer, porque cada livro é um menino, viu? E É o processo de um filho. Altemir Pimentel colocou: a poesia de Sueli Pimentel retrata bem a emoção sentida por nossa família, com essa homenagem e reconhecimento. Lindíssimo. Altamir, não é? Isso. Altemir. Altamir. Isso, É meu sobrinho. Isso, Altamir. É que é bem parecido os nomes. A gente tem uma irmã chamada Aldenir, por isso que eu estou retificando a história. Altamir era um dos filhos, e esse é o neto, que o pai deu o nome de Altamir também, Altamir Filho. Esse que está falando é Altamir Filho. É o neto dela. Júlia? Opa! Aqui. Estamos chegando, infelizmente, ao nosso fim. Já passou rápido, não foi? Ela nasceu no lar católico, mas quando ficou mais velha, ela ficou evangélica e ela fazia o culto doméstico todos os dias. Ela lia a Bíblia e explicava as coisas da Bíblia, fazia oração. Isso era uma praxe dela, todos os dias ela fazia isso. Legal, muito, muito conectada, assim, né? Sempre. Graça, você quer fazer alguma pergunta para fechar para a dona Alzinete? Ou a gente pode se conduzir aqui para os agradecimentos, para as palavras de fechamento? Olha, tem até um verso lindo aqui da Anne Caroline, lá de Campina Grande, dizendo: ela é Maria das Neves, é Batista Pimentel, escreveu muitas histórias, as retirou do papel e se tornou matriarca na história do cordel. Olha que coisa linda. Muito boa, muito boa, muito boa. Anne Caroline, Campina Grande, maravilhosa. Beijo, Anne, pra tu. Que lindo, lindo. E aí, dona Graciele? Vamos para as considerações finais. Pode falar. Fique à vontade aí, as duas. Eu quero agradecer a oportunidade, para a gente foi muito bom resgatar essa história de mamãe. Fiquei muito feliz e todos nós estamos muito felizes com essa iniciativa de vocês. Dedicar um dia, um mês do nascimento dela, né? E você já falou que em outubro vai ter um outro movimento também. E a gente fica muito grata com essa iniciativa de vocês. Muito obrigada. Eu acompanho minha tia nos agradecimentos. A família realmente, nós temos muito orgulho de
sermos descendentes de Maria das Neves Batista Pimentel. E agradecemos de modo muito especial a forma como vocês têm trazido, resgatado o nome dela e toda essa história, né? Ela teve um lugar marcante, mas esse lugar tem representatividade porque ele tem sido resgatado, senão teria sido adormecido e passaria desapercebido. Então nós somos muito gratos, tanto à professora Maristela lá atrás, que fez todo um trabalho de resgate, como a todas as pessoas que vieram depois e que mantiveram essa chama acesa, em que ressalta o nome de Maria das Neves como a primeira mulher cordelista no Brasil. Julie? Julie? Bom, eu agradeço, né, das duas ter aceitado o convite. Para a gente é uma grande alegria e eu venho conversando com a dona Alzinete, né, e sempre encantada com as histórias. Aqui é o primeiro de muitos, né, e nós somos todas Marias. É muito lindo se inspirar e ser inspirada pela coragem, a garra, né, e as histórias da Maria das Neves, que isso nos engrandece bastante dentro da literatura do cordel, como mulher, como ser humano, e como a Sueli falou, né, ter sempre esse olhar de empatia pelo outro é fundamental. Então, mesmo gratidão a cada um que esteve conosco, deixo aqui um cheiro no coração, né, um forte abraço. Amanhã, Ju já está por aqui? Ju? Não sei se ela caiu. Ju? Bom, deixo aqui um forte abraço e amanhã vamos estar seguindo a nossa programação. Vamos ter a querida aí, a Isabel Nascimento e a Daniela Bento, né? A Isabel e a Daniela Bento, elas em Sergipe organizaram uma antologia das neves às nuvens, tessituras femininas e homenagens, né? Em homenagem aí a Maria das Neves Batista Pimentel. E aí vamos estar nesse bate-papo também, que vai ser muito bacana. Um cheiro a todos e gratidão novamente. Beijo. Beijo.